Buenas amigos, truqueiros tradicionalistas. Então eu gostaria de apresentar para vocês o segundo vídeo a respeito do projeto Truco Cego de Valor, então, que é o canto atravessado. Gostaria de brevemente, então, introduzir de novo o projeto Truco Cego de Valor, que o objetivo, então, é promover um debate, uma reflexão e para buscar a melhoria desse esporte que tanto representa para nós, que é o truco cego. Então, para esse vídeo aqui, que trata do canto atravessado, eu proponho que a estrutura dele seja, então, dividida em 4 pontos, que é resgatar o surgimento do canto atravessado, apresentar o cenário atual, falar sobre uma nova proposta e sobre as consequências na hora de mostrar os pontos. Então, só para resgatar, o canto atravessado ele foi proposto em 2017 na 84ª Convenção Tradicionalista de Lagoa Vermelha e foi incluída na 12ª edição da coletânea Tradicionalista Gaúcha, que é de 2018. Esse vídeo está sendo gravado em 2022, então a nossa coletânea atual é de 2018. O objetivo do canto atravessado era obrigar que todos os jogadores cantem os seus pontos em ordem. E o ponto mais polêmico do canto atravessado é a penalidade, que ocorre a perda de todos os tentos apostados do envido, mais os do truco, caso alguém cante os pontos fora de ordem. Que é o grande ponto polêmico que a gente considera que é o grande ponto negativo, até extremamente rigoroso. Então aqui, eu montei aqui um esquema hipotético aqui de um jogo dos chimangos, que são o trio aqui com lenço branco e o chapéu mais claro, contra os maragatos de chapéu preto e lenço vermelho. Então, nessa situação hipotética aqui, os chimangos, eles têm 28 de mão e têm 33 de pé. Então, o que ocorria antes do canto atravessado? Para não revelar, eventualmente, esse 28 de ponto aqui para uma segunda etapa do jogo, que é o truco, para eventualmente não induzir o jogador a pensar que o cara tem um 28 brabo aqui, que está com a manilha e a espada na mão, o jogador, o pé, cantava antes de todos os outros jogadores, cantava os seus pontos, 33. Esse aqui é um exemplo hipotético. Inclusive, esse exemplo, o Yuri estava debatendo isso no grupo de trabalho do MTG, e ele deu exatamente esse mesmo exemplo e eu já tinha pronto aqui. De toda forma, fica aqui o meu destaque aqui, as reflexões que o Yuri estava fazendo no grupo de trabalho sobre o canto atravessado. Mas então, o pé, voltando aqui, o pé, para não revelar os 33... o mão, para não revelar os 28 que ele tem aqui no truco, o pé cantava atravessado. Antes do canto atravessado, ok, esse pé aqui cantava os 33 e ficava a discussão aqui se o mão aqui que tinha 28, mas o jogador eventualmente, claro, não vai saber porque as cartas não vão ter sido reveladas ainda, mas ficava o debate, se o pé cantou atravessado, mão, tem que cantar ou não tem que cantar? E daí que surgiu a questão do canto atravessado, que fez com que os jogadores fossem obrigados a cantar em ordem. Primeiro o mão, depois o mão do trio adversário, depois o cotovelo, depois o outro cotovelo, e tinha que ser cantado rigorosamente em ordem. Essa que foi a regra. E o grande ponto negativo é o seguinte, numa final de partida, o pé tem 33 aqui, 33 de ponto, emoção pegando a 1000. Então acho que esse cara aqui tá lutando contra, se for uma partida acirrada, ele tá lutando aqui para ganhar esse jogo e também tá lutando contra a própria ansiedade, né? E se eventualmente a ansiedade aqui poder gritar mais alto, esse pé aqui vai cantar os 33 antes dos outros jogadores, né? E essa ansiedade aqui ele cobrar muito caro, apesar de ele ter todo o maior ponto do jogo, ele perde porque ele não esperou os outros 5 jogadores que cantam antes dele cantar o ponto. Vai perder todos os pontos do envido e o troco. E o jogo estava ganho, pode estar completamente perdido aqui. Então, pensa no tempo que deve levar para um cara que tem 33 pontos de pé numa partida disputada. Quanto tempo leva para ele esperar os outros 5 jogadores antes dele cantar os pontos? Olha, são segundos que deve passar como horas ou anos na frente dele, né? Mas então,
essa ansiedade aqui cobra uma penalidade extremamente cara. E também, convenhamos, né, pessoal? Eventualmente, por um jogador menos experiente, essa ansiedade aqui, ele vai jogar um torneio, jogar com as regras que ele conheceu através, informalmente, com a família, com os amigos, e daí ele chega para jogar um torneio do MTG e ele é duramente penalizado por esse tipo de coisa, né? Isso aí também desmotiva, né? Então essa regra a gente considera aí que é que tem que ser melhorado. Então, como a gente colocou aqui, o cenário atual, para o mau jogador, se antes do canto atravessado ele escondia os pontos, agora com o canto atravessado ele torce porque o trio cante fora de ordem, né? Então, vale a pena vamos dizer assim, pro mau jogador que está mais interessado em explorar as vulnerabilidades do que jogar o jogo propriamente dito, é mais negócio ficar provocando o jogador adversário para ele cantar fora de ordem do que necessariamente jogar, né? Então isso a gente considera um ponto muito negativo. E pro bom jogador, vamos dizer o seguinte, cara, caso ele canta fora de ordem, por ansiedade, desorganização ou falta de conhecimento, ele perde todos os pontos de vida do truco. É uma penalidade muito rigorosa, independente se ele tiver o maior ponto do jogo. Então, o que é a nova proposta então, que a gente propõe? A gente propõe que seja revogado o canto atravessado. A gente propõe que seja informado na coletânea que todos os trios devem cantar os seus pontos em ordem até o ponto vencedor. O trio adversário, caso o trio não cante em ordem, ele pode exigir que todos os pontos do trio adversário que matem ou que sejam bons sejam cantados, sem penalidade. Ou seja, se eventualmente o meu trio adversário cantar atravessado, eu posso pedir, por favor, tem como o mão cantar e o cotovelo cantar, a fim de eu saber os pontos deles para a segunda parte do jogo, que é o truco? Se eventualmente, então por isso que é importante destacar aqui o sem penalidade, né? Se eventualmente foi cantado fora de ordem, acabou a partida e ninguém lembrou ninguém, nem o próprio trio, nem o trio adversário lembrou o outro, que cantou fora de ordem, não vai ter penalidade nenhuma, ok? Essa que é a ideia. Até porque, se o trio adversário permitiu que o trio cantasse atravessado e não cobrou que fosse cantado os pontos que ficaram pelo meio do caminho, a desvantagem é dele, que não vai saber para a parte do truco quais são os pontos que ele tinha na mão. Então, a nova proposta, então, é que a gente mexa no regulamento de esportes tradicionalista, capítulo 2, seção 2, jogo de truco cego. Revogar completamente o artigo 23, capítulo 8º, inciso J, parágrafo 1º. E alterar o artigo 23, acho que isso aqui é inciso 14, para manter o conteúdo anterior a 2018, então, mantendo a alteração do parágrafo que esclarece que os pontos devem ser mostrados jogando as cartas na mesa. Então, para te ver que nem tudo é completamente ruim, né? Essa polêmica, se basta mostrar os pontos na mão ou depositar as cartas na mesa, a gente até considera que a comprovação dos pontos sendo depositada as cartas na mesa foi uma melhoria que realmente apresentou benefícios no regulamento. Então, manter esse parágrafo aqui, que esclarece que os pontos devem ser mostrados jogando as cartas na mesa, incluindo um parágrafo sobre a não punição caso os pontos não sejam cantados. Então, o trio adversário pode exigir que todos os pontos do outro trio que matem ou que sejam bons, incluindo o mão, sejam cantados. O jogador é obrigado a cantar os pontos, embora não haja penalidade quando o jogador não cante, por esquecimento, por exemplo. É interesse do trio adversário saber os pontos do trio contrário para a segunda etapa do jogo, o truco. E também propomos a inclusão de um parágrafo sobre quando o jogador nunca precisa cantar os pontos. Ou seja, se o meu trio, o mão, cantou um ponto e todos os adversários falaram que é bom, os jogadores posteriores ao meu trio não precisam cantar. Então, destacar aqui, quando um jogador do mesmo trio cantar o maior ponto da mesa, os jogadores do seu trio após esse jogador não precisam cantar os seus pontos.
E aqui eu só queria destacar um ponto. Quais os pontos que têm que ser mostrados no caso do canto atravessado? Vamos supor aqui exatamente essa mão novamente. O pé cantou 33, o mão cantou 28. Então vamos dizer o seguinte, já está valendo a regra nova, não tem mais canto atravessado. Os chimangos aqui cantaram 33 de pé, os maragatos falaram, olha, eu quero que o mão cante também para mim saber quanto é que ele tem. O mão cantou 28. O 28 mata todos os pontos do maragato, embora o 33 seja maior. Então, o que acontece? A gente tem 2 pontos que foram cantados, que são os maiores, no caso do canto atravessado. E qual que tem que ser mostrado? Eu até diria o seguinte, eu até acho, entendo, que na regra antiga, vamos dizer o seguinte, o canto que ganhou é o 28. Então, embora o 33 tenha cantado atravessado, como ninguém matou esse 28 de mão aqui, esse 28 é o ponto ganhador. Então, esse ponto ganhador teria que ser mostrado antes de ir para o baralho. Eventualmente, isso é um debate que pode acontecer entre nós. Alguém pode achar que o 33 é o ponto ganhador, mesmo que ninguém tenha matado 28. Como cantou atravessado, vale o 33. Então, esse aqui deveria ser mostrado. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, qual o canto que tem que ser mostrado nesse momento? Quem tem que mostrar os pontos antes de ir para o baralho? O 28 ou o 33? Certo? E nesse ponto eu só queria destacar o seguinte, pessoal. Eu não sei se vale a pena a gente gastar muito cartucho nessa discussão, porque é aquele tipo de jogada de jogador sem experiência que cometeu um belo de um erro. Não sei se vale a pena a gente ficar remoendo muito a regra a respeito de uma situação que alguém cantou atravessado porque não ia ter vantagem nenhuma, porque o teu adversário ia exigir que o mão cantasse. Então, embora eu ache que pela regra antiga e pela atual deveria prevalecer o mão, eu acho que para evitar confusões e para diminuir a quantidade de ocorrências negativas nos torneios, eu acho que valeria a pena nós permitirmos, caso 2 pontos ganhadores sejam cantados no mesmo trio, a gente permitir que pelo menos um deles, qualquer um deles, mostre os pontos ao final da partida. Porque, cara, os grandes jogadores dificilmente vão passar por essa situação. Esse tipo de situação é jogador inexperiente. Eu acho que a quantidade de BO vai ser muito menor se a gente permitir e colocar na coletânea que qualquer um deles possa comprovar o ponto. Porque se a gente definir que é o maior ponto, eventualmente algum jogador vai defender que esse 28 aqui vai mostrar esse aqui vai para o baralho, e um vai dizer que deveria mostrar o 28, o 33 vai mostrar cheio de razão aqui, e vai dar uma discussão. Então, por isso que eu vou passar para o slide seguinte, e eu acho que a gente tem que permitir que pelo menos qualquer um dos maiores pontos seja mostrado para evitar confusão e comissões. Então, eu sei que é polêmico, mas eu acho que flexibilizar aqui vale a pena, porque é uma situação muito específica de erro, e nós permitir qualquer coisa, não qualquer coisa, né? Permitir que o jogador, qualquer um dos jogadores que cantou os pontos e nenhum dos adversários matou, qualquer um deles comprovando ao final da partida que tinha os pontos, depositando as cartas sobre a mesa, é o suficiente para que o canto seja comprovado. E, em função disso, o que eu proponho, a gente propõe dentro desse projeto, é que no regulamento de esportes tradicionalistas, então, a gente inclua um parágrafo sobre a situação onde mais de um jogador do mesmo trio cante o maior ponto no envido. E a redação, então, ficaria: caso, excepcionalmente, mais de um jogador do mesmo trio cante um ponto que ganhe de todos os jogadores adversários, basta um jogador comprovar os pontos para confirmar o seu ponto. Eu coloco excepcionalmente aqui, porque dificilmente 2 pessoas vão cantar o ponto maior, né? Mas tudo bem, aqui eu acho que até valeria um parágrafo a mais para resolver um problema que eventualmente pode acontecer por uma comissão. Eu acredito que essa alteração vai facilitar a vida das comissões. Então esse vídeo é isso, agradeço a atenção, espero a contribuição de vocês. Essa é um ponto de vista que nós realmente acreditamos que seja o melhor, mas estamos aí para discussão,
para promover a reflexão. Espero ter ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.